Conheça um dos maiores produtores de soja do Norte. A incrível história da Risa S.A. Um dos maiores produtores de soja do Brasil é o Grupo Risa S.A., considerado o maior produtor de soja do Maranhão. José Antônio Gorgen, popularmente conhecido como Zezão, saiu com um caminhão do Rio Grande do Sul com 19 anos e chegou ao Maranhão. Uma história de superação e exemplo do agronegócio. Conheça a história do maior produtor de soja do Maranhão e um dos maiores do Norte e Nordeste também. A Risa S.A. é considerada a maior empresa do agronegócio do Norte e Nordeste do país. É um gaúcho conhecido como Antônio José Gorges, ou Zezão, que saiu do sul do país em 1984, depois de viajar 6 dias, chegou em Balsas, no Maranhão, e com muito trabalho conquistou o Grupo Risa S.A., que atua nos segmentos de agricultura como uma das maiores produtoras de milho e soja do Nordeste, misturadora de fertilizantes, concessionária de máquinas agrícolas da Case, defensivos agrícolas, logística com mais de 400 caminhões e trade no porto de Itaqui, no Maranhão. Com tudo isso, o Grupo Risa S.A. é a maior empresa do agronegócio do Norte e Nordeste, faturando mais de R$ 1 bilhão por ano. O José Antônio, popular Zezão, começou trabalhando com seu pai Severino em 1975, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Nessa época, eles moravam em Posse, São Miguel, no interior de Não Me Toque, no estado de Rio Grande do Sul. Com 16 anos de idade, ele já era gerente da fazenda do seu pai, onde ele plantava, colhia e tomava as decisões. Em 1984, quando ele completou 19 anos de idade, ele viu a necessidade de conhecer outros lugares também. E como ele tinha um amigo que morava em Guarupi, que na época pertencia ao Goiás, mas hoje faz parte do Tocantins, ele foi para lá visitar e viu que as terras eram muito baratas, por isso ele conversou com o pai e com seus irmãos, onde convenceu eles a irem para lá conhecer. Chegando lá, eles resolveram subir até Balsas, no Maranhão, onde ali eles ficaram encantados com a região, que em Gurupi as terras não eram tão apropriadas para o cultivo, ao contrário de Balsas, no Maranhão, que eram terras planas excelentes para a agricultura. O José fala que nessa época foi tudo muito rápido. Eles venderam 60 hectares no Rio Grande do Sul, onde, em julho de 1984, com o dinheiro da venda desses hectares, deu para comprar uma área de 400 hectares no Maranhão. No dia 18 de agosto de 1984, o Zé se mudou para o Maranhão com um caminhão e 2 tratores em cima. No primeiro ano, ele dormia na cabine do caminhão. Era um Mercedes azul que ele tem foto até hoje.
Isso porque a fazenda tinha apenas um pequeno galpão que servia como cozinha, oficina, refeitório e estoques de sementes. Então, ele preferia dormir no caminhão, que era mais confortável. A estrutura naquela época era bem complicada. As estradas eram muito ruins e a fazenda ficava a 75 quilômetros da cidade. De caminhão, levava 7 horas e meias para percorrer essa distância. Não havia eletricidade no campo e até nas cidades era muito precoce o fator energia. Além disso, não havia água na fazenda, tinha que ir buscar tudo no riacho. Mas o senhor Zezão fala que, como eles estavam tão focados para a fazenda conseguir ir para frente, ele e os outros não se importavam muito com as dificuldades. Naquele período foram plantados 400 hectares nas duas fazendas, sendo 250 hectares de soja e 150 hectares de milho. Aliás, retifico, de arroz. As áreas já estavam abertas, não foi preciso desbravar. Mas eram áreas que estavam abandonadas e precisavam de bastante correção. O Zé fala que essa época foi uma das mais que ele trabalhou na vida. Eram de 15 a 18 horas por dia de serviço. Nos primeiros 2 anos, eles plantavam soja e arroz. Mas, em 1986, o preço da soja caiu muito. E o único comprador que havia era uma empresa de São Luís do Maranhão, que acabou falindo. Então, entre 1986 e 1992, eles plantavam apenas arroz. Nessa época, eles compraram caminhões e trabalhavam também com a comercialização da compra de outros agricultores. Trabalhavam também com a comercialização de outros produtores, comprando arroz de terceiros e depois revendendo. Em 1991, o José comprou uma empresa que era dona de uma fazenda no Piauí. Essa fazenda chamava-se Companhia Agrícola do Ribeirão S.A. e era uma empresa S.A., ou seja, de sociedade anônima. Mas esse nome eles achavam muito comprido e por isso eles queriam abreviar para Ribeirão S.A. E mesmo assim eles achavam que esse nome estava grande demais, até que um dia, voltando de uma viagem, eles tiveram a ideia de unir as palavras Ribeirão e a sigla SA. Então, tornou-se onde surgiu o nome fantasia Risa, onde eles adotaram o nome Risa SA. Com a chegada das indústrias em Balsas, no Maranhão, e a abertura do Arco Norte para exportação de soja, eles voltaram a cultivar o grão a partir de 1992. Já em 1996, eles deixaram de cultivar arroz. Nessa época, as terras eram muito baratas e, aos poucos, eles foram expandindo conforme foram surgindo novas oportunidades. A partir daí, eles foram sempre crescendo, ano após ano, sempre reinventando.
Corrijo, sempre reinvestindo tudo na própria empresa. Com a compra de novas terras e arrendando outras, segundo o Zezão, todas as empresas que eles criaram depois foi através da necessidade de itens que ainda não tinham naquela região, onde a primeira delas foi uma misturadora de fertilizantes, que era um produto muito difícil de ser comprado. Por isso, eles montaram uma estrutura em 2001 para tentar, justamente para atender às suas propriedades. E no ano seguinte, em 2002, eles começaram a vender também para seus vizinhos e outros agricultores que precisavam. Em 2010, a Risa adquiriu a empresa rural do ramo de defensivos agrícolas, tendo 2 unidades, uma em Balsa, no Maranhão, e outra em Uruçuí, no Piauí. O sul do Maranhão é formado por 14 cidades, e nessa região havia uma grande necessidade dos produtores de comprar maquinários agrícolas. Com isso, a Risa viu uma grande oportunidade de mercado e, em 2011, abriu uma concessionária da Case em Balsas, no Maranhão. 2 anos depois, eles abriram uma filial em Uruçuí, Piauí.